Eu declaro sobre a sua vida as mais ricas bênçãos de Deus. Eu declaro o milagre de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que Deus vai fazer algo impossível. Deus vai transformar o teu choro em alegria. Deus vai mudar a sua situação, a sua trajetória. Deus transformará tudo aquilo que era para ser contra você a seu favor. Deus trará ao seu favor bênçãos inesperadas. Deus vai fazer algo grandioso em sua vida. Deus moverá céus e terra para te abençoar aonde você estiver. Aleluia. O poder da palavra é muito grandioso em nossa vida. Devemos ter cuidados com aquilo que pensamos e com aquilo que falamos, desde o nosso acordar até o nosso deitar. Isso se deve em relação aos nossos filhos, pois eles serão influenciados por aquilo que falamos, por aquilo que ensinamos a eles. Poderão se tornar pessoas maravilhosas ou pessoas ruins, dependendo do que falamos a eles, com o que eles convivem. Havia certo menino que morara numa família humilde, porém ele tinha um sonho desde pequeno de se tornar um grande jogador de futebol. Apesar de todas as circunstâncias dizer ao contrário a ele, mas o seu pai, a sua mãe sempre o incentivavam, sempre o ajudavam de alguma maneira, levavam a ele a treinos, despertaram interesse, sempre diziam que ele seria um grande jogador. Sempre falaram para ele acreditar que Deus ia abençoar ele de alguma maneira, ia mudar a situação da vida dele. Essas palavras sempre eram ditas a ele desde muito pequeno. E aquilo incentivava ele a querer, a desejar, a sonhar em ser um grande jogador. Ele assistia aos jogos, ele tinha vontade de jogar. E passado tempos depois, ele começara a crescer, e era muito humilde na cidade onde ele morava, lugar muito pobre. E ele assistira, ou a maioria das vezes ouvira, os jogos de futebol pelo rádio ainda, pois sequer naquela época tinha uma TV ainda, era muito caro o recurso para se ter uma TV. Muito raramente ele conseguia ver, mas aquilo despertava um sentimento dele de ele ser um grande jogador. E passado um tempo, ele brincava cotidianamente com os meninos na rua jogando futebol, com bolas improvisadas. E um certo tempo, seu pai e uns amigos ouviam pelo rádio jogo de futebol. Esse jogo era da seleção brasileira. E nesse ano aconteceu que o Brasil perdeu essa Copa do Mundo de futebol. E ele, vendo seu pai chorando por perder aquela Copa, as pessoas estavam lá muito tristes. Ele falou para o seu pai que ele se tornaria um grande jogador e ele conquistaria a Copa para o seu pai, para não ver seu pai chorando mais. Naquele momento seu pai não falou nada para ele, e ele passou e foi continuar jogando seu futebol lá fora com os amigos na rua. Ainda ele por volta dos seus 10, 12 anos. Passado o tempo, ele começou a ingressar nas escolinhas de futebol da época, gratuita que tinha ainda. Seu pai levar, incentivar ele a jogar. E o tempo passou. E esse menino se tornou um grande jogador de futebol. Se tornou alguém muito famoso. Ganhou 5 Copas do Mundo.
Foi algo incrível que aconteceu na vida dele. E em outro momento, em outra situação, uma criança também que morara com seu pai, com a sua mãe. Pelo contrário, seus pais, em vez de incentivar tudo o que ele queria fazer, simplesmente levavam palavras negativas sobre a vida dele em todo o tempo. Eles não tinham noção, eles não faziam por mal aquilo, mas foram criados assim também. De sempre levar palavras ruins aos seus filhos, desanimar ele, falar que ele não seria nada, que ele nasceu para ser um perdedor, que ele era isso, que ele era aquilo, todas as qualidades ruins sobre a sua vida. Passado anos depois, ele se converteu, foi para uma igreja, uma situação muito difícil, onde ele vivera, uma situação onde enfrentou várias situações em sua vida, difíceis, de drogas, de tantas coisas em sua vida. E muito difícil na sua caminhada, ele entender que Deus tinha um plano grande na vida dele, que Deus ia transformar a vida dele. E ele fazendo lembrança da sua vida, ele falou que não tinha poder sobre ele, não conseguia se ver de maneira diferente. E foi aonde, conversando com ele, foi se entender o porquê. Porque a vida inteira, desde pequeno, ele foi inserido num contexto, desde a sua criação, aonde só falaram palavras ruins para a vida dele. Aonde foi decretado sobre ele que ele não seria ninguém, que ele seria um fracasso. E mesmo ele se deparar com a palavra que Jesus o libertara de todo o mal, que Jesus ia transformar a vida dele, que ia fazer algo grandioso em sua vida. Porém, ele acreditava, mas não conseguia vencer essas coisas, porque dentro dele estava enraizado que ele nasceu para ser um perdedor. Ele nasceu para ser pobre. Ele nasceu para servir. Ele nasceu para ser ninguém na vida. Para tirar essas coisas dentro dele não foi simples, não foi do dia para a noite. Precisou muito tempo, muitos anos, até ele começar a ver algumas coisas diferentes em sua vida. Pois era muito forte o que estava dentro dele. E sequer ele ouvindo, ele indo para a igreja todos os dias, ele não conseguia ter nada diferente em sua vida. O que eu quero dizer para você é que tome cuidado com aquilo que você fala, principalmente para os teus filhos. Eu sei que a gente não faz por mal, é a criação, transmitir às vezes o que o seu pai falava, sua mãe, profetizavam coisas ruins sobre você, profetizavam coisas desagradáveis. E o poder da palavra é gigantesco na vida, principalmente de uma criança que não tem formação nenhuma. Eles vão ser a base dos seus pais. Se você incentivar seu filho a falar coisas agradáveis, boas, corrigi-lo na hora certa, mas nunca desmerecê-lo, desmotivar, nunca profetizar algo negativo sobre ele, eles serão vitoriosos. Eles vão crescer como pessoas grandiosas, entendendo que há poder neles, que Deus é com eles, que Deus os chamou, que Deus os capacitou. Eles vão entender que eles são especiais para Deus, que o Espírito de Deus está na vida deles, que os planos deles darão certo. Eles vão ser pessoas muito melhores. Eles serão pessoas que terão uma formação melhor, eles construirão algo melhor, porque eles são incentivados pelo poder da palavra. E quando são lançadas palavras de desânimo, palavras que levam ao sofrimento, xingamentos, por mais que seja apenas um momento,
Achamos que às vezes isso não é nada, mas isso se repetido por muitas vezes sobre o seu filho se tornará um fato para ele. Você pode até se lembrar, parar e pensar na sua vida e refletir porque às vezes você não consegue alcançar algumas coisas, mas às vezes você passou num contexto onde pessoas que tiveram o seu caminho agiam dessa maneira não por mal, mas porque foram criados assim, não entendiam o poder da palavra sobre sua vida. E vivem uma vida, às vezes, que não conseguem sair de certas situações, que aquilo que está enraizado dentro do seu coração é muito maior do que está fora. O que está enraizado em sua vida não deixa sair. Você vai encontrar pessoas que têm medo de macumba, medo de tantas coisas. Às vezes tem medo de se casar porque viveram numa situação onde seus pais viviam em pé de guerra, seus tios, seus avós, quem sabe, e diversas situações em sua vida. Vão achar que vão ter que ser sempre o mais humilde empregado, que não vão aprender nada diferente, que têm dificuldades, porque foram falado palavras na sua infância que o afetaram profundamente, palavras que o feriram, professores que às vezes, sem entender o poder da palavra, falaram sobre ele, profetizaram e aquilo foi guardado em seu coração. E o tempo passou, aquilo só aumentou e ficou guardado dentro de si. Eu quero dizer para você, às vezes você pode ser um desses, como eu fui um dia, onde foi muito difícil eu entender que eu precisava mudar. Eu entendi que eu precisava ser liberto dessas coisas. Mas para eu ser liberto, eu precisava todo dia repetir para mim que eu era mais que vencedor. Aquelas palavras não tinham poder sobre mim. Que Cristo me lavou. Eu fui comprado por um sangue precioso. Eu precisei fazer isso por muito tempo, repetir para mim, muitos anos, até que isso fosse tirado dentro de mim. Não foi um processo rápido. Aquilo que é enraizado na sua infância cria raízes profundas dentro de você e vai determinar a sua vida, vai determinar o seu futuro. Então cuide do que você fala ao seu filho, aprenda a lançar, a profetizar. As tuas palavras são profecias sobre os teus filhos. Se você começar a falar sempre para eles vão acreditar que é verdade. Isso vai se tornar uma verdade para ele no futuro. E vai ser muito difícil alguém arrancar isso de dentro dele. Vai precisar mudar muito a vida dele. E mesmo assim, eles invariavelmente vão voltar a essa palavra sempre. Então cuide do que você fala ao seu filho, aos seus próximos, ao seu cônjuge. Você está semeando na vida dele. Você está enraizando sobre ele algo que vai carregar por toda a sua vida. E você é o responsável por tudo isso. Em suas mãos está esse poder de você fazer isso para a sua vida também. Comece, você acha que as suas palavras não têm o poder sobre você. Parece que é algo apenas lançado da boca para fora. Mas comece a reparar tudo que você fala, você faz por muito tempo, cotidianamente. Você acha que repete, que fala por falar. Mas isso vira um hábito. Isso vai direcionar a sua vida. Comece a prestar atenção. Se você começa a dizer para você que você não pode, você não consegue, que é muito difícil, vai chegar um certo momento, não vai ser imediato, mas um certo momento da sua vida, aonde de fato aquelas coisas começarão a ser muito difíceis para você. Começarão a ser muito trabalhosas de você vencer.
Coisas que eram fáceis para você se tornarão difíceis. Comece a entender que você precisa proferir coisas, palavras de fé. Ou o inimigo pode usar as suas palavras contra você. Ele vai semear na sua vida. Não pense que é por acaso que Deus, em sua palavra que Ele deixou registrado, que você deve cuidar dos seus pensamentos. Que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos, eles vão virar suas palavras também. Porque a Bíblia vai dizer que a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Primeiro vai para o seu pensamento, desce ao seu coração e você vai começar a proferir isso. E se você começa a repetir uma coisa que às vezes nem está dentro de você, porque você ouviu, você achou que era bonitinho uma palavra, cuidado com as palavras. Tem palavras que parecem que são boas para você. Tem palavras que parecem ser apropriadas para você, mas elas não te trazem benefício. Pelo contrário, elas prejudicam você. Há poder na palavra. Cuide daquilo que você tem se alimentado, ouvido em todo o tempo. Que pobre nasceu para ser pobre. Que pobre nasceu para sofrer. Que o seu dinheiro não rende na sua mão. São palavras que são ditas em todo o tempo, desde a sua infância, você tem ouvido. Que isso não é para você. Essas coisas Deus não quer para você. Que palavras você tem ouvido que têm sido prejudiciais à sua vida? Pense, olhe e veja, reflita o poder da palavra. Inúmeros experimentos científicos foram feitos em relação à palavra, onde já foi colocado crianças da mesma fase que eu contei a história, crianças colocadas num contexto onde alguns eram tiradas e colocados em lugares onde só ouviam palavras ruins, palavras que não agregavam nada. Eles cresciam pessoas medíocres também, pessoas sem esperanças, pessoas achando que não eram importantes, que não é ninguém. Por outro lado, colocaram em outros lugares, aonde foram incentivados desde sempre, desde criança, que seriam grandiosos, que seriam pessoas vitoriosas. E a sua vida foi completamente diferente. Então há um poder gigantesco. Comece a proferir, a declarar coisas boas para a sua vida. Comece a declarar palavras de ânimo, de paz, desde o seu levantar sobre a sua vida. O que você tem pensado a respeito de você mesmo? Como você se vê? Você se vê uma pessoa abençoada? Você se vê uma pessoa bonita? Você se sente bonito? Você pode olhar no espelho e dizer que você é uma pessoa bonita? Que você é uma pessoa maravilhosa? Que você pode todas as coisas? Que você é um vencedor? Que você é abundante? Que você nasceu para vencer? Que Deus está com você em todo tempo, em todo momento? Ou a maioria do teu tempo você passa se denegrindo? Porque isso deu errado? Porque eu nasci para sofrer? Eu sou assim mesmo? Nada dá certo para mim? Parece que tudo vem contra mim? Parece que todas as coisas ruins só vêm contra mim? Que tipo de palavras tem predominado os seus dias? Cuidado, elas estão direcionando a sua vida. Elas estão te conduzindo. Mude seus diálogos internos. Mude em relação àquilo que você fala de você mesmo.
Preste atenção que as suas palavras não são apenas brincadeiras que são lançadas. Se você começar a repetir ela em todo tempo, parece uma brincadeira. Mas cuidado, não brinque. O inimigo, ele está só olhando aquilo que você está falando. Você pode achar que é uma brincadeira até o momento, mas ele vai usar essa arma contra a sua vida. Ele vai usar isso contra você. E daqui a um momento, você vai começar a ver que isso é uma verdade sobre a sua vida. Você não vai entender como chegou. Não vai ser imediatamente. Você não vai entender nem como chegou isso em sua vida. Não brinque com a doença. Não brinque com o fracasso. Não brinque com as palavras que vão te levar a colher coisas que você não quer. Tem pessoas que repetem, que eu conheço, que diziam que não podiam, não conseguiam. E foi inserindo isso no seu dia a dia. Chegou a certo tempo dela não poder fazer algumas coisas mais. Chegou o momento que ela não consegue fazer. Ela continua com a mesma cabeça, o mesmo cérebro, com braços e pernas, mãos, bocas do mesmo jeito. Mas ela está limitada. Ela não consegue vencer mais isso que está implantado dentro dela. Ela não consegue passar mais por esse obstáculo, porque ela não entende como que ela criou esse obstáculo na vida dela. O inimigo se apoderou disso em sua vida, usou isso contra ela, usou a fé dela, porque de tanto você repetir alguma coisa, você falar, isso vai criar fé. A Bíblia vai dizer isso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Meditar não é só ouvir. Meditar é ouvir, é ler, é falar em todo tempo. Se você começa a falar palavras sobre a sua vida, a declarar coisas ruins, você colherá coisas ruins. Lembre-se de cuidar, porque Deus quer abençoar a sua vida. Ao invés de você falar que você não pode, você não consegue, você é um fraco, um fracassado, você está fadado ao fracasso, e essas palavras de você. Transforme isso. Você não vai ver hoje a mudança completa, mas hoje você começou a semear diferente. Tem coisas que você ainda colherá em sua vida. É necessário um esforço maior para mudar a sua semente agora. Mas é simples fazer isso. É muito simples. Comece a vigiar os seus pensamentos. Comece a vigiar as suas palavras. E Deus vai mudar a sua vida. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você, por sua casa, sua família. Se você quiser deixar seu nome nos comentários abaixo, temos todo dia um grupo de intercessores orando 24 horas por dia. E vamos orar para a sua vida. Se desejar, partilhe esse conteúdo com pessoas que estão enfrentando problemas que são negativas, precisam de uma palavra como esta. Precisam de mudança em sua vida. Oremos. Pai, eu te dou graças por cada vida que aqui está. Está ouvindo a tua palavra, está sendo ministrada. Uma palavra de reflexão, uma palavra para nós pensarmos, pararmos, analisarmos o que temos feito, o que temos falado. Precisamos mudar o nosso diálogo interno. Precisamos mudar os nossos pensamentos. Eu te agradeço porque pessoas estão sendo impactadas, famílias. Já está sendo movido sobre cada vida. Está começando agora, mas isso vai gerar frutos em todo o tempo, vai gerar transformação, porque precisamos mudar pela renovação do nosso entendimento.
porque tudo o que é bom, perfeito, agradável, que deve ocupar os nossos pensamentos. Devemos tirar toda a amargura, tudo que é de mal dentro de nós. Devemos tirar toda a ira. Devemos mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras, se queremos ver o teu mover em nossa vida. Eu te agradeço, porque a tua palavra tem falado conosco, tem tocado, tem movido, tem transformado as nossas vidas. Eu te dou graça por cada um dos teus filhos. Eu te louvo por cada vida que está ouvindo essa mensagem e que está sendo impactado a tomar uma decisão de mudar as suas palavras, a mudar o teu modo de pensar e de agir. Eu te louvo porque a tua palavra é fiel e não falha. E o Senhor está abençoando a cada vida. O Senhor está abençoando a cada casa. O Senhor está curando vida, corações. O Senhor está mudando no íntimo, no interior de cada um. Eu te louvo e te agradeço. Aleluia.